Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar a aula número 4 do Nome do Senhor. Aqui está escrito a aula número 3, só que eu me confundi nos mapas. A programação de estudo acabou dando diferença, era para ser a aula 3, mas na verdade essa daqui vai acabar sendo a aula 4. Tem dois mapas para essa aula, esse mapa aqui e esse mapa aqui. Pode ver que tem muitos textos para a gente ler, e eu vou tentar ler eles correndo um pouco. Aqui nós vamos ler Isaías 29, do 1 ao 8. Depois nós vamos ler do 9 ao 10 e do 11 ao 24. Isaías 29 inteiro. Então essa é a aula número 4. Vamos começar com Isaías 29, do 1 ao 8. Eu vou deixar no comentário fixo todas as instruções. Leia os comentários fixos, irmãos, porque é importante. Lá vai ter as instruções, vai ter a playlist do Nome do Senhor, as outras playlists de estudos relacionados. Se você quiser seguir a Casa de Israel, você segue. Tem estudos sobre Efésios, estudos sobre Romanos, estudos sobre a Trindade, estudos sobre vários assuntos. Alguns deles eu vou deixar a playlist ali no comentário fixo, você segue a aula, tá? Então vamos começar aqui com esse mapa. Isaías 29 é um capítulo incrível. Na verdade, existe blocos proféticos dentro do livro de Isaías. É bem difícil você conseguir enxergar isso, tem que ler ou ouvir o profeta com muita atenção e anotar. Então, Isaías do 1 ao 6, mais ou menos, já tem um bloco. Do 6 ao 12 tem outro bloco profético. E depois do 13, mais ou menos ali até perto do 23, 24, mais ou menos, é outro bloco profético. E do Isaías 24 até o 34 é um bloco profético. Então, se você fosse ler Isaías, nós vamos ler 29, mas você poderia ler a partir do 24, mais ou menos. Você iria ver coisas do tempo do fim. Deus profetizando coisas a respeito daquele tempo e deixando coisas para o nosso tempo. E aí tem vários assuntos, as duas casas de Israel, as festas, tempo do fim, falando da besta, profetizando várias coisas. E aqui, em Isaías 29, nós vamos encontrar Deus falando das festas. Aqui tem o desenho das festas, né? Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. Cada desenho aqui representando uma festa. E isso vai estar dentro do capítulo, em paralelo com o profeta Daniel. E aqui tem os impérios, o leão, o urso, o leopardo e a besta, que seria a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, né? E também o tempo do fim. Deus colocou todas essas coisas dentro de um capítulo. Nós vamos ler, nós vamos conhecer o nome do Senhor. O nome do Senhor engloba tudo isso daqui, como eu já tenho falado. Dentro do nome do Senhor tem toda a revelação bíblica, tem todo o evangelho, e é isso que nós estamos fazendo, estudando sobre o nome do Senhor. Então vamos ler Isaías 29. Isaías 29 diz assim: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que se completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentações, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Eu frisei aqui alguns textos, algumas palavras, que seria lareira de Deus. Aqui é, no hebraico, Ariel, que seria o leão de Deus, ou a leoa de Deus, né? Jerusalém está sendo chamado de leão de Deus. Aí colocaram lareira de Deus, vai lá saber o porquê. Né? Eu não entendo essas coisas, nem quero procurar entender. Vendo o aplicativo, já dá para ver que aqui era para estar o leão de Deus. Cidade, leão de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Aí começa a parte profética do texto. Acrescentai ano a ano. Deixai as festas que se completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e será para mim verdadeira lareira de Deus. Quando Deus fala, deixai que as festas completem o seu ciclo, existem dois ângulos para você visualizar as festas de Deus. São 7 festas. Um ângulo literal e um ângulo espiritual. O literal, ele se visualiza em 3 partes.
A festa da Páscoa, festa das primícias e festa dos tabernáculos. Então Deus chama, ele pega as 3 festas e pontua ela em 3 festas. E é difícil ficar explicando aqui o literal, nós não vamos usar a parte literal agora, e dá trabalho explicar o porquê que Deus pegou as 7 festas e chamou encontros, pontos de encontros, por isso que é a palavra moed, né? Em 3 festas, Páscoa, primícias e tabernáculos, como dá trabalho e não tem mapa mental, e também eu não vou usar a parte literal agora, vamos direto para a parte espiritual. A parte espiritual você enxerga ela em 2 pontos. E é isso que Deus está falando aqui. Quando ele fala, acrescentai ano a ano e deixai que as festas completem o seu ciclo. Ele não está falando isso daqui, literalmente, para o povo observar as festas literalmente, porque isso daqui não faz o menor sentido com o contexto. A gente sabe que as 4 primeiras festas se cumpriram, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. Em cada data específica houve um evento profético, só que as 3 últimas não se cumpriram. Você pode ver que no livro de Atos, começa ali com a ascensão de Cristo, que seria a festa das primícias, né? E fala do Pentecoste, do dia 50. É o destaque, é um dos destaques de Atos dos Apóstolos. O dia 50, a festa do Pentecoste. Houve um evento profético. Se no mês 7, dia 1, que seria a festa das trombetas, houvesse um evento profético, o livro de Atos narraria, com certeza. Se houvesse um evento profético no dia de expiação, mês 7, dia 10, o livro de Atos narraria. E se houvesse um evento profético na festa dos tabernáculos, o livro de Atos narraria, só que ele não narrou. A Escritura, desde os 4 evangelhos até Atos dos Apóstolos, elas pontuaram 4 festas: Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. O Senhor Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou ao 3º dia nas primícias, ascendeu aos céus, derramou do seu Espírito Santo e faltam ainda 3 festas, e essas 3 festas se encontram nos profetas. Profetas destaques onde essas 3 festas se encontram seria Joel, Zacarias. Aparecem essas palavras, trombetas, expiação, tabernáculos. O profeta que mais destaca isso é Zacarias, mas em Joel também é muito forte. Em Isaías, aliás, em vários profetas vão aparecer essas 3 últimas festas que faltam, e é isso que Deus está falando. Deixai que as festas completem o seu ciclo. Acrescentai ano a ano, deixai que as festas completem o seu ciclo. E quando elas estiverem para completar o seu ciclo, Deus vai pôr a cidade de Jerusalém em aperto. Entendeu? Toda essa explicação está contida dentro desses 2 versos. E olha como o contexto vai permitir a gente interpretar assim e vai até abrir mais portas para a gente continuar entendendo. Acamparei ao redor de ti, secar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Aqui é Deus falando que Ele que vai fazer isso, né? Sim, Ele está falando que é Ele que vai fazer. Eu tenho umas anotações aqui, irmãos. E tem alguns textos aqui que eu coloquei também, para eu acompanhar. Eu vou até ler aqui para vocês antes de continuar. Naum 1, verso 15. O profeta Naum é um profeta pequenininho, muito profético, que revela a origem do anticristo, revela muitas coisas do anticristo e fala algo que está muito relacionado com Isaías 29. Diz assim, Naum, capítulo 1, o último verso. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Esse texto tem Isaías, não tem? Justamente. Do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil, profeta Daniel, já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. E celebra as tuas festas, são as 3 últimas finais. Agora a gente pode voltar lá em Isaías. E aqui em Isaías a gente leu, para acrescentar ano a ano, deixai que as festas completem o seu ciclo, então Jerusalém vai ser posto em aperto. E aí no verso 3 Deus disse, frisei de amarelo, tudo. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Mas a gente vê que quem faz isso é o anticristo e o seu reino. Só que o anticristo só pode fazer isso
Porque Deus autoriza isso. É Deus mesmo que vai pegar o anticristo, que vai pegar todos os povos da terra e levar contra Jerusalém por causa da desobediência dela. E isso não é contexto histórico. O contexto histórico aconteceu, já foi profetizado por Isaías, aconteceu, Jeremias profetizou antes de acontecer, aconteceu, mas aí Deus começa a mostrar que isso está relacionado com o tempo do fim, porque muitas coisas que os profetas profetizaram não aconteceram. Então, quando Deus fala que acamparei ao redor de ti, sim, é verdade. Só que lá em Miqueias 4, eu separei só um texto para explicar esse verso 3. Miqueias 4, a partir do verso 11, diz assim: Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano, que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Aqui Deus está falando que tem muitas nações congregadas contra Jerusalém. E no contexto do profeta, a gente vai ver que é o final mesmo. Principalmente se a gente lê Miqueias 5. E Deus está falando que essas nações não entendem o plano dele. Porque foi ele que ajuntou. Ele vai juntar essas nações contra Jerusalém. Se você pegar Zacarias 14, você vai ver que Deus vai permitir metade da cidade ser tomada. As mulheres vão ser violentadas. O poder de Jerusalém vai ser envergonhado, só que a outra metade não vai ser conquistado, porque aí o Senhor vai trabalhar lá no meio. Vai ter as duas testemunhas profetizando lá, o povo vai sair de lá e vai para o deserto, vão se lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24, e aí Deus, Ele mesmo vai descer dos céus, e aí vai transformar o povo, e esse povo, lá dentro de Jerusalém mesmo, eles vão ser transformados, vão ser levados até os ares, vão encontrar com o Senhor e dos ares eles vão voltar para a terra para destruir as nações. Isso são várias informações que às vezes é até difícil desenrolar tudo, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados e seremos arrebatados até os ares com o Senhor. E aí ele resume falando, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Ele não quis falar o que vai acontecer após aqueles eventos, mas ele poderia falar. Após aquele evento dos ares, alguns entendem que aí o Senhor vai estender uma mesa lá no céu e vai ter bodas durante os 7 anos da grande tribulação. Isso é invenção humana pura, que vai ser queimada no fogo e vai ser queimado tão rápido como a palha queima. É só besterol evangélico isso daí. Na verdade, vai acontecer isso sim, o arrebatamento da igreja no fim, e aí após o encontro nos ares, todos irão pousar como os mosquitos, como passarinhos, irão pousar nos montes de Jerusalém e vai ser um grande exército. Esse grande exército vai detonar, vai arrasar o reino da besta. A gente vê isso em Joel 2, aquele grande exército. A gente vê isso em Ezequiel 37. É só somar os contextos. E o apóstolo Paulo não falou isso em 1 Tessalonicenses 4, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 1, antes de falar aquelas coisas no capítulo 2, ele explicou o que vai acontecer. E é mais ou menos isso. Entendeu, irmãos? Ficou confuso, né? Como que eu sei que vai acontecer tudo isso? Como que eu consigo ler as cartas de Paulo e consigo compreender coisas que Deus deixou em oculto? Porque eu sei as referências que o apóstolo Paulo usa. Eu sei que isso daqui deveria ser um assunto à parte e eu vou fazer com o mapa mental, sim, eu vou fazer um mapa mental, mandar por mão, pedir para ele digitalizar para a gente trabalhar nisso. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja, fala detalhes importantíssimos, mas ele não fala o que vai acontecer após a reunião nos ares. Mas em 2 Tessalonicenses, na segunda carta, logo no primeiro capítulo, ele fala o que vai acontecer após a reunião nos ares. Porque ele cita referências. Pode ver que pré-tribulacionista não lê 2 Tessalonicenses 1 antes de torcer o 2. Eles não leem,
Porque é impossível torcer o capítulo 1, a não ser que você abandone ele. É impossível torcer. Por isso que você nunca vai ver, você nunca viu, pode confirmar isso que eu estou falando nos comentários, você nunca viu esses pré-tribulacionistas do YouTube explicando 2 Tessalonicenses 1 e você nunca vai ver eles explicando. Eles conseguem torcer o 2 e mesmo assim é incoerente. Mesmo abandonando o capítulo 1 que contextualiza o capítulo 2, a explicação deles é incoerente. Entendeu, irmãos? Então, o que vai acontecer após o arrebatamento do Senhor, o nosso encontro, o arrebatamento do Senhor, não, o arrebatamento nosso, com o encontro do Senhor nos ares? Nós vamos estar transformados e não vamos para as bodas do Cordeiro no céu, enquanto uma parte dos nossos irmãos sofrem a ira de Deus na terra. Não existe casamento enquanto tem velório. Esses hipócritas que pregam isso. Não existe casamento enquanto tem velório. Todos nós juntos vamos descer para a terra para implantar o reino milenar do Senhor na terra, mas antes nós vamos destruir todas as nações da terra. O Senhor vai pisar o lagar da ira de Deus, mas ele vai pisar com seus pés. E quem que são os pés do Senhor? A igreja, irmãos. Das nações, ninguém vai fazer isso. Das nações que restarem, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Mas a igreja vai guerrear contra todas essas nações. E cada um vai para o seu destino. Quem restar, vai restar. Quem for servo, vai ser servo. Quem vai ir para o lago de fogo, vai para o lago de fogo. Quem restar para governar os outros povos da terra, vai restar para governar. E quem vai ser glorificado, vai ser glorificado. Quando o Senhor Jesus vier, ele vai dar destino para cada um dos povos. Entendeu, irmãos? Então eu sei o que vai acontecer, porque eu leio as cartas do apóstolo Paulo e entendo as referências. Em 1 Tessalonicenses 4 ele falou do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 5 ele falou que o dia do Senhor vem como ladrão. E ele já explicou mais ou menos ali o que vai acontecer, mas não explicou com tantos detalhes. Na segunda carta, ele acrescentou detalhes. É impossível você crer em arrebatamento secreto se você usa 1% da sua mente espiritual. 1%. É impossível você crer em arrebatamento secreto. Entendeu, irmãos? Abandona esse lixo de mensagem. E aí, contextualizei aqui para vocês Miqueias 4. É o Senhor que vai juntar as nações, só que elas não vão entender que é plano do Senhor isso. Entendeu? Porque quando ele juntar todas as nações ali, no lugarzinho que ele quer, ele vai falar, agora eu vou esmagar elas. Mas antes, eu vou transformar o meu povo. É isso que vai acontecer. Aí lá em Isaías 29, justamente Deus fala para celebrar as festas por isso mesmo. Acrescentar ano a ano, deixar que as festas completem o seu ciclo, ou seja, se prepara, entende que faltam 3 festas, entende que você vai estar na terra, se prepara, entende o que vai acontecer. As festas vão completar o seu ciclo você fazendo alguma coisa ou fazendo nada. Mas se você for participante disso, se você estiver vivo e for participante disso, Deus vai te usar. E se você não estiver vivo, pelo menos que você deixe uma mensagem que vá preparar a igreja para esse tempo. Não seja como esses pastores irresponsáveis, avarentos, que se preocupam só com dinheiro e livro. E desprepara a igreja para o que vai acontecer. Se você não for estar vivo, prepara os seus irmãos para o que vai acontecer. Porque o Senhor vai pôr Jerusalém em aperto. Aí no verso 3 eu já expliquei. Vamos ler o verso 4. Diz assim: então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Aqui é o abatimento de Jerusalém, né? Quando ela entender que ela não estava crendo no Messias, né? Que o Messias que já veio, eles não creram. Eles vão começar a entender isso. Em Zacarias 12 fala que muitos vão chorar como por um filho unigênito. Mas não vão ser mortos. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó moído, e a multidão dos teus tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Se você somar isso daqui com outros profetas, você vai ver que eles irão dizer a paz e a segurança.
Não vai haver mal contra Jerusalém. Assim como foi nos dias de Jeremias, será no nosso tempo. Mas, de repente, e no instante, vai vir castigo sobre eles. E se você somar isso com outros contextos, você vai ver que os profetas falam que eles vão sofrer dores de parto. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre dores de parto. No mesmo contexto que ele fala sobre o dia do Senhor vem como ladrão. Entendeu? No verso 6 diz: do Senhor dos Exércitos vem o castigo com, presta atenção nessas palavras de verde, trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. O efeito das trombetas e também das taças. Aí no verso 7 diz: como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra o leão de Deus. Lareira de Deus, leão de Deus. Como também todos os que pelejam contra ela e contra os seus baluartes que puserem em aperto. Verso 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra Sião. Lembra do Salmo 83? Eles vão querer se reunir e vão dizer: vamos riscar o nome desse povo no meio da terra, vamos batalhar contra eles e vamos destruir eles. E Deus está falando, isso vai ser como um sonho, como uma ilusão. Pessoa que sonha que está... Uma pessoa que está com fome, sonha que está comendo, está com sede, sonha que está bebendo e quando acorda, está lá a fome e a sede dela. Foi só uma ilusão. Verso 9. Aqui Deus já começa a confirmar que nós estamos lendo realmente de maneira certa, interpretando realmente de maneira certa. Diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Eu estou olhando aqui na tela para ver se eu não tampo aí o que eu estou lendo, né? Porquanto o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. O apóstolo Paulo leu isso daqui e ele entendeu que isso daqui já estava acontecendo no tempo dele, quando o Senhor Jesus veio. Ele já aplicou esse texto aqui no tempo de Jesus, mas ele sabia que esse contexto aqui seria válido até o tempo do fim. Se a gente clicasse aqui, a gente já vê que o apóstolo Paulo usou esse texto. Verso 11. Toda a visão já vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Verso 12. E dar-se-á o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Olha só, as partes de vermelho. Toda a visão, palavras de um livro selado. Lembrou de alguma coisa? Qual é o livro que tem visões, que profetiza o tempo do fim e que estaria selado? O livro do profeta Daniel, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 24, ao contextualizar, a profetizar o tempo do fim, destacou o profeta Daniel entre tantos. Como disse o profeta Daniel, quem lê entenda, é um livro que estava selado. Entendeu? E estaria selado até o tempo do fim. E quando o Senhor Jesus vem, já começa os últimos dias. E aí aqui o povo vai ficar tão desesperado que eles vão dar o livro para os que sabem ler, mas os que sabem ler não vão entender, ainda que saibam ler, porque vai estar selado, porque não estudam a palavra do Senhor, principalmente porque não receberam o Messias. E vão ficar tão desesperados que vão dar o livro até para os que não sabem ler. Isso é para mostrar o desespero, não sei se isso aconteceu literalmente. E o que sabe ler vai dizer: eu não posso, porque eu não sei ler. Aí no verso 13 diz: o Senhor disse, olha só como está bem relacionado com o tempo de Jesus. Daniel profetizou o tempo exato em que o Messias viria na terra. E eles não entenderam. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu.
Verso 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Lembra desse texto aqui? A sabedoria dos seus sábios perecerá? Pode ver, ó, aqui nessa cruzinha. Esse texto aqui vai estar em 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo aqui vai estar falando da sabedoria de Deus. Ele vai estar falando que se os homens conhecessem a sabedoria de Deus, jamais teriam o crucificado. E lá ele diz que Deus já tinha profetizado as Escrituras que Deus iria fazer a sabedoria dos homens se tornarem loucura. E a loucura de Deus iria ser sabedoria. Por isso que ele aplicou esse texto lá na sua carta, entendeu? Então já começa a ser usado esses textos no tempo do Senhor Jesus. Então 2 textos aqui, ó. Esse do do verso 13, o Senhor Jesus aplicou a ele mesmo. E depois, logo no verso 14, o apóstolo Paulo aplicou um pouquinho adiante do Senhor Jesus. E olha o que acontece. Você pode achar que esse verso aqui está falando só dos judeus. Não está. Está falando dos homens de hoje também, principalmente pastores. O Senhor me disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração, a mente, está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Você conhece seitas que fazem isso? Que com a boca e com os lábios honra o Senhor. Mas o coração está longe dele. E os mandamentos desses homens, o temor que esses homens têm para com Deus, porque muitas dessas linhas malignas temem a Deus. Só que o temor consiste só em mandamentos de homens. Deus fala que ele iria continuar a fazer obra no meio desse povo. De maneira que ele iria fazer a sabedoria desses que se acham sábios perecer. É isso que vai acontecer com a maldita doutrina calvinista. Essa é uma doutrina vinda do inferno. Rômulo Marasquim está lá agora se preparando, nesse momento, para ensinar calvinismo. Um lixo de canal. A Bíblia e o Rômulo Marasquim não combinam. Teme a Deus. Mas o temor consiste em mandamentos de homens. Com a boca, honra a Deus, mas a mente está longe dele. Não conhece as 2 casas, não conhece as festas. Sensacionalismo puro, só lixo sobre lixo e as pessoas comendo. A sabedoria desses tais e de outros que eu nem mencionei o nome, poderia mencionar aqui a lista: Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, todos homens desviados da verdade. Homens que emprestam a boca para o diabo para ensinar pudriqueira para a igreja. Esses homens serão envergonhados diante do Senhor. Esse texto não se aplica somente para judeus. Se aplica para gentios e se aplica para o nosso tempo também. De maneira que isso daqui pode ser aplicado até para mim mesmo se eu estivesse falando besteira aqui. Mas eu tenho consciência do que eu estou falando. Esses homens serão envergonhados diante de 12 tronos. Diante dos 12 apóstolos, eles serão envergonhados. Isso se ressuscitarem na primeira ressurreição. Aí essa parte de preto aqui é a parte que eu considero não importante ler para o nosso contexto. Vamos ler a partir do 18. Entendeu até aqui, irmãos? Não pense que essas doutrinas que eu mencionei e essas pessoas que eu mencionei são pessoas meramente enganadas por doutrinas humanas. Porque a doutrina calvinista é uma doutrina maquinada por uma mente diabólica. Pelo próprio diabo, que vem, se levanta como se fosse uma besta da terra. Tem chifres parecendo cordeiro, mas quando abre a boca, fala como dragão. A fala calvinista é uma fala bem semelhante à da serpente. É uma doutrina maldita, irmãos. Tem que ter nojo e odiar essa doutrina. Uma coisa que eu gosto no pastor Nathan Rufino é isso. Embora ele seja pré-tribulacionista, embora eu faça vídeo denunciando as coisas que ele ensina, eu não posso deixar de perceber isso nele. Ele odeia a doutrina calvinista. E eu estou com ele nisso. Tem que ser odiada. E vai ser odiada. Deus odeia essa doutrina. Deus odeia
Ele odeia quem gasta o seu tempo para explicar uma pudriqueira dessa para a igreja. E essas pessoas de barba branca, cabelo branco, que são respeitados no meio do povo, ensinam esse lixo, recebem dízimo, vendem livros para ensinar esse lixo. Olha só, a mente do povo de Deus. Então, o que eu falo para vocês? Toma cuidado com isso. Toma cuidado com esses canais. Toma cuidado com essas pessoas que são lobos em pele de ovelha. Eu quero ver se essa doutrina, se fosse aplicada sobre eles, se eles achariam justo. Eu duvido eles falarem que seria justo isso. São pessoas que se gloriam. Prega contra gloriar-se e eles mesmos se gloriam de seus eleitos de Deus, os queridinhos de Deus. Então eu fiz essa pausa aqui porque realmente quando eu lembro da doutrina calvinista, a minha ira acende. Verso 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Lembra de um contexto imediato? Um livro selado que as pessoas não conseguiam entender? Deus disse que haveria um dia em que os surdos iriam ouvir as palavras do livro. Não diz nem os cegos, diz os surdos. E os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. De maneira que quem não consegue entender as palavras do profeta Daniel é surdo e cego. Quem consegue entender tem visão e tem audição do Senhor. Verso 19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pode ver que o Senhor, as Escrituras, afirmou isso logo após ter dito que os surdos iriam ouvir as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, iriam ver. O verso 19 é o efeito de quando os homens conseguem entender as palavras do profeta Daniel. Significa que está entendendo a palavra de todos os profetas, significa que está entendendo a conexão com o livro da lei, significaria também que vai poder cruzar Daniel com o Apocalipse, com os demais profetas e vão ensinar a terra. E ensinamento das palavras do Senhor, a exposição das Escrituras traz luz. E o que acontece? Iriam preparar os homens para as coisas que hão de vir. O livro do profeta Daniel profetiza justiça, profetiza todos os efeitos da paz que o Senhor vai trazer. Significa que aquele chifre pequeno, com seus 10 chifres que estariam aterrorizando a terra, marca da besta e tudo mais, quando o Senhor viesse do céu, depois de 3 tempos e meio, o Senhor vai descer do céu, quando ele vier, ele vai destruir o poder do chifre pequeno. Ele vai destruir o poder dos 10 reinos. Ele vai tirar a marca da besta da terra, vai acabar com os ídolos, vai acabar com todos os impérios do mal e vai estabelecer o seu reino. Por isso que vai ter fim de pecados, cessar da transgressão, que seria a transgressão assoladora, a expiação da iniquidade, que seria a sexta festa, e aí estabeleceria justiça eterna, estou repetindo, tabernáculos. E aí sela a visão, sela a profecia. E o santo dos santos é ungido. Sela a visão e sela a profecia. Que visão e profecia que é? A pedra, no capítulo 2, bate nos pés da estátua, derruba aquela imagem daquele homem, que é a imagem do anticristo, derruba os impérios e a pedra se torna em um grande monte que enche toda a terra do reino do Senhor. Já no capítulo 7, a visão muda, as figuras mudam, significa que o ancião de dias vem depois de 3 tempos e meio, que seria a metade da última semana, tira o poder do anticristo e estabelece o seu reino. Faz justiça aos santos. Entendeu? O efeito disso é: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Vamos ver se isso é assim mesmo? Pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos que cogitam da iniquidade. Não é assim? É assim que se lê os profetas. Aí vamos para o verso 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão. Remiu a Abraão. Jacó não será envergonhado, nem mais se empadecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos... Vou subir aqui o verso.
Verso 23. Mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Aqui é conhecer o nome do Senhor. Você só pode santificar o nome que você conheceu. Ehier, Asher, Ehier. Eu serei o que serei. O Senhor se faz homem, faz toda a obra que ele teria que fazer como homem, vence o pecado, vence a morte, o Pai aceita o seu sacrifício, ressuscita o Filho do homem, e agora ele se fez homem e tornou possível nós nos tornarmos como ele é. Nós seremos o que ele é. Eu serei o que serei. Quando ele vem, ele diz, eu sou. E aí, em Apocalipse, ele diz, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele serei que serei, ele vem, ele diz eu sou, ele ainda é, ele vai continuar sendo e ele vai vir. Entendeu? Quando ele vier, essas coisas vão acontecer. E quando nós víssemos as obras das mãos do Senhor, nós iríamos santificar o nome do Senhor. O Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Nós lemos até o 24. Então seria do 1 ao 8, nós temos as festas, né? Acrescentai ano a ano, deixai que as festas completem o seu ciclo. Por isso que eu coloquei aqui as festas, expliquei, contextualizei. O verso 9 e o 10 seria um texto para os incrédulos. Lembra? O verso 9 e o 10. É que eu não destaquei essa parte, né? Mas o verso 9 diz: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permanecei cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Esses são os que não vão enxergar as palavras do profeta Daniel, não vão enxergar as palavras do livro selado, vão continuar cegos e vão continuar surdos. Mas outros iriam ver as palavras do livro. Iriam ter os olhos abertos e os ouvidos abertos. E aí no mapa eu coloquei verso 9 e o 10 é para os incrédulos. E aqui o do verso 11 ao 24, que foi o que nós lemos, para contextualizar aqui a parte do profeta Daniel. Aí nós vimos a profecia, né? Eu resumi tudo, é claro, mas esses animais se encontram no livro selado, que haveria de ser aberto para nós, profetizou a semana 69, a vinda do Senhor Jesus, e aqui tem até alguns textos que eu acabei não lendo, né? Mas está aqui Daniel 12, 4, 8 a 13 e Apocalipse 22, do 10 ao 12. O que vai ter nesses versos aqui, quando você for ler? Daniel 12, Deus vai falar que é para selar as palavras do livro, que elas estariam seladas até o tempo do fim. Ele fala duas vezes. Já em Apocalipse 22, que tem uma conexão muito íntima com o profeta Daniel, no finalzinho do livro, o Espírito Santo diz, não cele as palavras desse livro. Então, Daniel, um livro selado. Quando veio o Apocalipse, diz, não cele as palavras desse livro. Se as palavras de Apocalipse não estão seladas, quanto mais as palavras do livro do profeta Daniel. O livro do Apocalipse tira o lacre do livro de Daniel. Na verdade, pessoas que teriam a mente como a do apóstolo Paulo, por exemplo, já poderiam compreender as palavras do profeta Daniel, ainda que não tivesse o Apocalipse. Seria muito difícil, mas seria possível. 1 Coríntios 1, do 18 ao 21, vai estar relacionado aqui com esse texto, né? Então, vocês podem aí anotar esses textos e ler em casa, para resumir. Irmãos, esse daqui foi a aula número 4. Eu vou acabar esse vídeo aqui para não ficar muito grande. E aí, no próximo vídeo, a gente continua com esse mapa. Continuação direta, tá? Aula 4. Vou deixar aí na tela final. Vai aparecer em algum lugar. Você pode ir direto, caso você for assistir agora. Se não, vai na playlist, no comentário fixo, e lá vai ter a aula 4 e a aula 5. A próxima aula será a aula 5. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa a correria. Expliquei aqui bastante coisas, mas eu acredito que quem assistiu com atenção pôde compreender. Tá bom? Conhecemos mais um pedacinho do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. E que o Senhor esclareça o coração de todos os irmãos, anima na palavra do Senhor,
fica firme no Senhor, aprende e ensina para os irmãos, que é isso que o Senhor quer de nós, tá bem? Santificando o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.